tartarugas e seu dia a dia. O que aparece diante de seus olhos não é de forma alguma um iate de jogador de futebol, mas sim uma pequena casa flutuante projetada por mim, para minhas duas tartarugas terrestres, vivendo ao redor dos riachos de água doce de fontes naturais e da neve das montanhas da nossa querida Cabilha, trazidas ainda filhotes, ou seja, poucos dias depois de seu nascimento, já há alguns anos. Eu me importo muito com minhas tartarugas, e como não costumo ficar no sítio durante toda a semana, pois muitas vezes acontece de me ausentar por 3 dias seguidos, então, projetei essa casa flutuante, tendo pensado em lhes oferecer as condições necessárias, assim como alimentos, sombra e água para que possam ter sua vida normal, se cingindo no seu ambiente natural, pois só defecam na água a cada 3 dias. É uma de suas características mais importante e estranha. Como estão vendo neste exato momento, estou lhes providenciando para pelo menos 4 dias seu alimento necessário, composto principalmente de frutas e legumes, feijão verde que eles adoram muito, mamão, milho verde, folhas de batata doce, uva, tomate cereja, melão, melancia, pepino e sobretudo uma certa planta favorita chamada amermur, na minha língua materna e cujo nome desconheço em português. Aqui estão minhas duas tartarugas, o macho à direita e a fêmea à esquerda, que ainda não estão sexualmente maduras, é bem claro. O que não impede de reconhecer o macho e a fêmea pelos seus respectivos volumes. Daqui a pouco soltarei minhas duas tartarugas na água dessa caixa que contém 3 piabas que se alimentam de suas fezes e restos de alimentos. Depois de uma ou duas voltas nadando ao redor de sua casa flutuante, as duas tartarugas acharão o caminho e subirão sozinhas uma após a outra para saborear seu alimento preferido com tranquilidade e classe. Fique atento observando seus movimentos. A casa flutuante tem uma rampa de malha ou tela de arame para que elas subam e desçam com facilidade e a qualquer momento. Às vezes uma tartaruga levanta a outra para subir ou descer pulando dentro da água. É uma coisa incrível como essas tartarugas desenvolvem sua inteligência repetindo as tentativas até conseguir e achar a solução certa. Finalmente, as duas tartarugas começam a nadar em direção à rampa, e vamos esperar e ver como vão se comportar. A primeira já encontrou o caminho à rampa. Ela está tentando se agarrar à rampa para poder subir. A segunda está indo atrás dela para dar uma ajudinha na sua primeira tentativa. Será que vai conseguir ou desistir? A primeira tartaruga já desistiu, mas sem abandonar, preferindo fazer uma volta, talvez deixando o espaço para a segunda subir o tempo de ela esfriar a cabeça e voltar. A outra tartaruga está se mexendo, nadando na direção da rampa, talvez para subir a primeira, quem sabe? Ela finalmente conseguiu se agarrar, e assim subir com muita facilidade. Ela vai logo atacar a sua refeição preferida, e talvez começando com a uva ou melhor com mamão bem gostoso. Opa! A primeira tartaruga já acabou de voltar após sua volta ao redor da casa flutuante, enquanto outra já está prestes a saborear as frutas.
Será que vai conseguir na sua segunda tentativa? Vamos esperar e ver como vai encontrar sua própria solução e qual será a sua estratégia. Que maravilha! Ela também conseguiu após se agarrar, e certamente vai se juntar à sua irmã para que elas se alimentem juntas. Vamos observá-las com muita atenção, como vão se alimentar, imortalizando assim aquelas mordidas de famintas. É hora de me levantar para lhes mostrar a casa flutuante vista de cima. Eis aqui a moradia flutuante das minhas tartarugas tigracalim neste período de seca, mesmo se temos ainda milho verde, feijão e fava em nosso sítio, pois temos ainda água no açude. Vamos lá para o lado oposto para filmá-las devorando tudo que há no cardápio de hoje, aproveitando assim de estudar seu comportamento ao vivo. Um instante, por favor. O tempo de posicionar o meu tripé com câmera. É um pouco chato mesmo, pois há muitas pedras atrapalhando o posicionamento do tripé, mas vamos afastá-las, é o jeito. Eu finalmente consegui, que maravilha! E vamos observar as tartarugas meticulosamente, conversando mais sobre elas. O macho está comendo milho verde, enquanto a fêmea mamão, e em alguns momentos, descobriremos sua real voracidade. Veja o que foi dito pouco antes está confirmado, pois o macho passou do lado onde há mais milho verde e veja bem suas mordidas dadas nos grãos de milho verde. Hahaha, é um jacaré mesmo. Esse tipo de tartaruga come muito em uma vez, e depois só nadando, bebendo água e brincando. A sua refeição pode passar por momentos de interrupção, durante os quais, as tartarugas podem voltar a nadar, brincar ou até mesmo fazer a curta escada, ou seja, a fêmea tentando convidar o macho que é mais leve para subir em cima dela e pular na água, que é uma maneira de sair da casa flutuante. Assistindo até o fim a este vídeo, vão descobrir muita coisa sobre elas que talvez nunca estudaram na escola. Para digerir seus alimentos e defecar, estas tartarugas podem passar até 72 horas, ou seja, 3 dias, o que é muito. Na ausência de água onde estão acostumadas a nadar e então defecar, as tartarugas podem passar dias sem fazê-lo, o que não é bom para a sua saúde.
e com certeza vão se perguntar o porquê. Bem, é muito simples, e tentarei esclarecer mesmo que seja um processo muito complexo, pois vale a pena, não é? Talvez você já tenha ouvido falar da contração muscular resultante da contração coordenada de cada uma das células musculares que ocorre como um resultado do esforço consciente originários no cérebro, e que corresponde à capacidade de gerar tensão com a ajuda de um neurônio motor. Essa contração é muito fraca no caso dessas tartarugas, o que os leva a envolver a água para realizar ou completar este processo, pois a água baixa a temperatura do corpo e então dos músculos, o que reduz o seu volume, provocando uma contração de maneira natural, podendo expulsar ou ajudar a expulsar as fezes. Tenho a certeza absoluta que isto já aconteceu com você no banheiro, quando no momento de tomar banho, passando a primeira água no seu corpo, logo depois sentiu o desejo de urinar mesmo se antes não tinha o mesmo. Olhe bem como a tartaruga está dando mordida com seu bico afiado, pois ela não tem dentes. Ela adora degustar as folhas verdes da batata doce que temos aqui no roçado, que ela acha como uma delícia. Acontece para mim de ficar horas observando-las, espiando qualquer comportamento e sem deixar passar nada. Eu deixo vocês observar com muita atenção estas tartarugas, enquanto irei tentar falar um pouco mais sobre sua vida, e com certeza vão aprender mais do que estudaram nas escolas. A tartaruga, que seja do tipo terrestre que vive exclusivamente em terra, aquática que vive em água doce ou nas proximidades, ou marinha que se encontra nos oceanos, é um réptil cuja principal característica é ter uma carapaça constituída por um plastrão ao nível da barriga e uma concha no topo, e os dois são conectados por duas pontes ósseas nas laterais do corpo. As carapaças diferem de um grupo para outro. Assim, por exemplo, no caso da tartaruga terrestre, a sua carapaça é a mais pesada, pois além de armazenar cálcio, ela serve tanto como proteção contra perigos, como para mantê-la aquecida. As tartarugas não têm dentes, mas sim um bico bem afiado cuja mordida é capaz de provocar um ferimento bem sério e uma dor intensa. Será que você sabe também que as tartarugas não têm orelhas visíveis externamente, ou seja, suas orelhas são internas e localizadas atrás dos olhos? As tartarugas estão presentes em todos os continentes sem exceção. Na Europa, por exemplo, onde faz frio, elas estão presentes principalmente no sul, ou seja, nas regiões de clima ameno ao longo do litoral mediterrâneo. Elas são encontradas em oceanos, pântanos, savanas, florestas ou pastagens, nas áreas desérticas ou montanhosas como na África do Norte e seu deserto do Saara. Como já falei antes, preste atenção de como a fêmea está convidando o macho, lhe fazendo a curta escada ao macho que é mais leve para subir e pular na água, que é uma maneira de sair da casa flutuante. É uma forma de prestar assistência ao macho que não conseguiu subir pela rampa de malha ou tela de arame na sua primeira tentativa, mas sempre como o macho acabou de rejeitar a ajuda da sua companheira, e com certeza tentará lhe provar mais tarde a sua maneira que ele é bem capaz de sair para a água e voltar para a casa flutuante sem nenhum problema. Podem confiar, pois vai fazê-lo daqui a pouco, prometo. Por natureza, as tartarugas podem ser carnívoras, herbívoras ou onívoras, como no caso das minhas, que comem quase tudo e até salsicha e linguiça. Mas mesmo assim eu prefiro um cardápio variado à base de frutas e verduras com um pouco de soja para elas, pois já as habituei a esta dieta, que é mais saudável e limpa. Após sua maturidade sexual, dependendo da espécie, uma vez que o acasalamento aconteceu entre as tartarugas macho e fêmea para sua reprodução, as fêmeas põem seus ovos uma ou várias vezes por ano, que elas enterram no solo sem nenhuma incubação. Algumas semanas ou meses depois, as tartarugas jovens quebram a casca e saem do ovo sozinhas. Elas já são autônomas e retornam ao seu habitat. Antecipando a falta de machos para possíveis encontros futuros, algumas espécies de tartarugas são capazes de armazenar esperma por vários anos em seus órgãos reprodutores. Assim, as fêmeas guardam ovos fertilizados que só colocarão mais tarde em caso de necessidade ou força maior. Essas tartarugas têm o hábito de comer alternadamente, ou seja, comer depois brincar e depois voltar a comer e assim por diante. Agora, a fêmea parece querer variar a sua refeição de hoje,
como a gente vê-la indo para o outro lado onde está o feijão verde que ela adora saborear com classe e elegância. Ah, como já disse, e ela já está saboreando o feijão verde, enquanto o macho está tentando mostrar e provar que ele é capaz de se cuidar bem melhor sem nenhuma ajuda da fêmea. É macho mesmo. Neste momento, o macho está sem saber o que fazer depois de sua primeira tentativa de subir a rampa ter fracassado. Ele com certeza está tentando lavar a sua honra de macho incontestável, e florescente ou bem-sucedido. Estaremos de olho nele, observando-o para ver qual será seu próximo passo e se ele está ainda com aquele complexo de vira-lata. Após algumas idas e voltas, finalmente, o macho resolveu e decidiu mergulhar na água para esfriar sua mente. Talvez seja só para esfriar seu corpo, o que não há nada a ver com a sua fracassada primeira tentativa. Pronto, já mergulhou e vamos ver por quanto tempo antes de voltar a subir a rampa. O que a gente vai saber daqui a pouco, é só esperar e observar. Depois de mergulhar e esfriar sua mente, ele já está ansioso para voltar ao lado da sua companheira. Essa ansiedade ou pressa pode ser explicada por seu desejo de tentar provar que ele não é um fracassado, mas sim um macho bem-sucedido como já falei anteriormente. Assim, ele acabou de confirmar o que pensava, eu que estudei por muito tempo seu comportamento. Pronto, já se agarrou bem na sua primeira tentativa, e está voltando talvez para acabar sua refeição ou brincar, quem sabe? É assim que é a sua vida, nem sempre monótona, pois cheia de novidades intrigantes por sua parte,
Ao longo dos anos de observação continua que eu não podia gravar porque muitas vezes fui pego de surpresa. Para poder se reproduzir, as tartarugas devem ter atingido a maturidade sexual, cuja ocorrência depende da espécie a que o animal pertence. O namoro das tartarugas ocorre na primavera ou no período da fartura e abundância. Fora dos períodos de acasalamento, as tartarugas são animais bastante solitários. No entanto, seus comportamentos mudam significativamente durante a época de acasalamento, que começa após a estação fria. Veja bem como elas adoram comer feijão. Como duas famintas comem feijão sem parar e levantar a cabeça. Eu vou me mudar de local e posição para filmá-las e vocês poderem observar a delícia e a importância que representa para elas o feijão verde. Você certamente já se perguntou como distinguir entre uma tartaruga macho e uma fêmea. É sobre isso que eu vou te falar agora mesmo para tirar suas dúvidas. O que é normal para aquele que tem a intenção de criar um casal de tartarugas em casa? Antes de falar para você sobre sexagem, vou perguntar se você já sabe que a temperatura tem grande influência na sexagem das tartarugas. O dimorfismo sexual pode estar relacionado a características sexuais primárias como, por exemplo, os órgãos genitais, ou a características sexuais secundárias, que podem ser morfológicas como o tamanho, pilosidade, cor da plumagem ou da pelagem, etc. O dimorfismo sexual só é aparente após a maturidade sexual em tartarugas, que pode ocorrer entre a idade de 5 a 8 anos, portanto, qualquer sexagem de tartarugas só é possível após a maturidade sexual. Veja como a fêmea incita o macho a subir em cima dela e pular mergulhando na água. Após a tentativa da fêmea, o macho que é menor em volume falando não quer entrar no jogo dela para mergulhar na água. Para determinar com certeza o sexo das tartarugas após a sua maturidade sexual, 4 critérios importantes são particularmente fáceis e necessários para diferenciar se sua tartaruga é fêmea ou macho. O primeiro critério se trata das unhas ou garras das pernas dianteiras do macho que são usadas para segurar e se agarrar à concha da fêmea durante o acasalamento são mais longas e compridas. O segundo critério fácil a distinguir em tartarugas adultas da mesma idade, e portanto, sexualmente maduras, se trata do volume corporal, ou seja, uma tartaruga fêmea é maior do que uma tartaruga macho. O terceiro é um critério que não pode passar despercebido, e portanto, bem notável, pois é de fato a cauda do macho que é 2 vezes mais longa e mais grossa que a cauda da fêmea. O quarto e o último critério que reside na parte ventral da carapaça,
também chamada de plastrão, placa ou casco ventral ou até escudo ventral que é plana na fêmea, enquanto no macho é concava, o que lhe facilita o encaixe e acasalamento durante a reprodução. Será que você sabe que a temperatura afeta o sexo da tartaruga? O determinismo do sexo das tartarugas depende essencialmente da temperatura de incubação dos ovos, que é fundamental, ou seja, quanto menos quente a temperatura, mais machos você terá, e quanto mais quente a temperatura, mais fêmeas você terá. Veja como a fêmea incita de novo o macho a subir em cima dela e pular mergulhando na água. Ela continua e continuará insistindo até que o macho aceite. Será que ela vai conseguir? Claro que não, pois o macho já lhe provou que era capaz de subir e descer a qualquer momento e o número de vezes que lhe é necessário, e de se cuidar bem sozinho. Para ele, o macho nato não se contesta, e mais ninguém pode culpá-lo por nada. A mensagem é bem clara e límpida, dizem os machos. Vamos mostrar para vocês o local onde se encontram minhas tartarugas. Esse muro natural de terra que está na nossa frente, é a parede do lado norte do nosso açude, que está ainda quase cheio. O que dá para aguar nossas fruteiras espalhadas por aqui ao redor do açude. Como eu falei para vocês antes no início do vídeo, essas tartarugas são tão limpas que não se permitem de sujar o local onde vivem. Elas só defecam dentro da água, como já disse antes, e se deixá-las 2 ou 3 dias, o tempo necessário para sua digestão acontecer longe da água no seu cantinho, ao sentirem a forte vontade de evacuar ou expulsar suas fezes, podem se tornar doidas, tentando até sair de qualquer jeito à procura de poças para poder defecar na água. Como a gente mora no sertão nordestino a uma altitude de quase 700 metros, acontece durante as noites frias da estação de chuva que eu abrigue minhas tartarugas dentro de casa, longe do frio intenso e seco. Então, providenciava uma bacia baixa cheia de água no seu canto, no caso de terem desejo de defecar. Estamos chegando ao fim do vídeo, esperando que meu trabalho seja benéfico para vocês que querem criar tartarugas em suas casas. Ou talvez, assistiram a este vídeo como alunos de escolas para ter mais informações e esclarecimentos, tirando suas dúvidas sobre tudo que tem relação sobre e com a vida dessas criaturas. Obrigado pela sua paciência e sua atenção. Se gostar do meu trabalho e do vídeo, curta e inscreva-se, sem esquecer de deixar um comentário de coração dando sua opinião, que é muito importante para o canal amazoniano. Até os próximos vídeos que virão. Por Amit Churrar, novembro de 2022.